Muito bem. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui mais uma segunda-feira e eu acho que você tem que aproveitar porque é a última segunda-feira do mês de agosto, tá? Mês de agosto, todo mundo acha que é um mês comprido. Tenho boas notícias ou má notícia, não sei como é que você encara isso. O mês de agosto acabou, amanhã já é setembro, senhoras e senhores. E hoje nós estamos aqui com uma visita muito ilustre, é a camarada Rosana Gaspar, lá de Batatais, que ela está aqui para discutir conosco um tema muito importante, que é a questão da segurança alimentar e nutricional. Primeiramente, bom dia, Rosana, como estamos? Bom dia, Murim. Bom dia a todos que estão ouvindo e vendo o Café com Cultura aí na sua telinha, né? Hoje é telinha, telona, né? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Somos nós que somos muito gratos por você poder estar aqui conosco. E o Café com Cultura, ele é patrocinado pelo café que é produzido na Fazenda Santa Júlia. Eu havia te contado isso. Você vai ganhar, vai chegar uma sacolinha igual essa aqui na sua casa, ó, que é o café que é produzido lá pelo produtor Milton Monteiro. Eu sempre cheiro esse café. Primeiro porque eu sou uma pessoa muito, assim, eu tento ter todas as sensações com aquilo que eu gosto. Então, além da questão visual, eu gosto de pegar, eu gosto de sentir o cheiro, além de degustá-lo, que ele é um café fantástico. E esse aqui, Obrigada. esse vermelhinho aqui, é um bourbon. Eu espero que você aproveite ele. Até o final da semana deve chegar aí, tá bom? Obrigado. Excelente. Rosana, você está me ouvindo bem? O áudio está legal aí? Sim, sim, Mas eu tá não bom. estou te ouvindo mais. Sim, o áudio está bom. Você está me ouvindo Eu melhor acho que é o meu agora? fone, então. Peraí. Eu Deixa eu vou tentar aumentar meu aqui. som. Peraí. Deixa eu Fala aumentar meu som. novamente. Não, deve ser aqui. Deixa eu trocar de fone de ouvido. Vamos ver se esse outro fone aqui corresponde às expectativas. Fala comigo. Som, Alô? som. Bom, eu estou te ouvindo agora. Oi, Alô? Oi. A sua voltei. imagem que congelou, Tá, eu mas tô agora eu estou te voltando aqui. ouvindo. Oi? Eu tô voltando aqui. Ah, tudo bem. Tô, tô acionando de novo aqui os. Aí, acho que agora sim. O meu som tava baixo um pouco. Não, Agora melhorou? agora deu certo. Só falta voltar a imagem. Ah, deixa eu baixar. Aí melhorou? Imagem? Perfeito. Sim, sim, perfeito. Ok. Agora estamos tudo certo. Excelente. Rosana, gostaria que nós começássemos você explicando, primeiramente, explicar para quem está nos acompanhando aqui o que é a segurança alimentar e nutricional, e na sequência, logo após explicar o que é, gostaria que você nos contasse um pouco da sua trajetória, em como que você tem, e o seu contato com essa matéria. E então, ou seja, primeiro, em linhas gerais, explicar o que é isso para quem está nos acompanhando e depois contar por que esse tema é especial para você. Ok. Primeiramente, tá com um pouquinho de eco. Será que é porque meu som tá muito alto? Não sei, Eu aqui está escuto. normal, a Tá? transmissão está ok. Vou tentar falar. Veja bem, pessoal. O termo segurança alimentar está super em moda agora, né? As pessoas se lembram de falar de segurança alimentar agora por conta de agrotóxicos, falta de alimento, recessão, saúde pública, Covid-19.
né? Mas vamos voltar lá atrás. Eu recebi, inclusive depois, se você quiser, Amorim, eu mando para você. Recebi no grupo essa semana, fiz parte de diversos grupos de segurança alimentar e nutricional do Brasil todo, e alguém me mandou um guia alimentar de 1947, escrito por nada mais, nada menos que Josué de Castro. Não sei se todos sabem. Josué de Castro, para nós da segurança alimentar, é como se fosse o nosso papa, nosso grande idealizador, porque ele foi um dos primeiros defensores da importância da segurança alimentar como instrumento de construção de saúde pública, de condições ecológicas para o país, que a gente hoje chama de sustentabilidade, né? Então, ele já falava há mais de quase 100 anos, né? Que é o período que ele começou a militar nesse segmento. Então, a gente sabe muito bem a importância da segurança alimentar para nós, para o povo, para o Brasil. E para o mundo, né? Vamos falar de uma vez. Que a gente sabe muito bem que o Brasil tem esse papel que eles costumam dizer celeiro do mundo, né? E mais do que nunca hoje a gente está vendo isso ser destruído, principalmente com a possibilidade da gente perder aquilo que é mais importante para a gente, que é o nosso ecossistema. Destruições da Amazônia e dos nossos cerrados, hoje do Pantanal, né, que a gente está vendo. Então, essa introdução foi só para poder ver a grandeza do tema, que parece muito simples, né? Segurança alimentar. Segurança alimentar é não comer alimento estragado, é apenas pensar que a obesidade faz mal para a saúde. Ele é muito maior, né? Ele é muito maior. Então, quando você me pergunta o que é e para que serve, o que a gente observa que desde o nosso querido Josué de Castro, as políticas públicas criadas para manter esse país funcionando, através dos nossos presidentes, dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, ela é um vai e vem. Se em 1947 Josué de Castro escrevia um guia alimentar falando aquilo que a gente está dizendo hoje, da mesma forma, só que em termos diferentes. Você vê um livrinho de 17 páginas, com figurinhas e desenhos, bem, bem simplesinho. E hoje a gente tem toda essa tecnologia para falar com todo mundo diretamente, né? Não precisamos mais só de folhetinho simples. Mas a política não ajuda, não quer, as políticas públicas vão em volta. Só um exemplo disso. Há mais ou menos 16 anos atrás, não, vamos pôr um pouquinho mais, 18 anos atrás, o Brasil não tinha a estrutura de segurança alimentar como uma política pública no país. Não existia conselhos, não existia comissões que cuidavam especificamente disso nos seus municípios, seus estados. Foi a partir de 2002, 2003, na verdade, que começou a pensar o que fazer para introduzir de novo no Brasil a segurança alimentar. Foi a partir da campanha Fome Zero, todo mundo lembra que foi
iniciada por o grande Betinho, né? E a partir daí, o governo, que na época era o governo do PT, do companheiro Lula, né? Começou a pensar como vamos fazer para ter isso definitivamente estabelecido como uma política pública, uma ação, uma lei que favoreça e que crie ações para que cada gestor público, seja o prefeito, seja o governador, faça acontecer. E aí foi criado a partir daí, demorou um pouquinho, né? Foi só em 2006 que se criou a lei orgânica do CISAM, né? Do Sistema Único, vamos chamar assim, né? De Segurança Alimentar e Nutricional. E a partir daí foi se criando alguns marcos regulatórios para que houvesse vamos dizer assim, as ações pudessem vir a ser executada pelos gestores. Acho que como introdução seria isso, primeiro plano. Aí a gente fala a partir daí. Excelente. Então, já meados do século XX existia uma preocupação do poder público com relação a este tema, porém de lá para cá a atenção que os nossos gestores tiveram para esse tema oscilou, tem oscilado, e uma das marcas que você reconhece na política da segurança alimentar e nutricional é a descontinuidade. E você colocou um marco recente de retomada dessa política, que foi o início do governo Lula, 2002, que permitiu que, através do Fome Zero e outras políticas, houvesse uma reestruturação da segurança alimentar no Brasil. Então, antes de eu te perguntar, com relação à sua trajetória nesse tema, você identifica desde 2016, desde o momento em que houve o golpe de 2016 e depois a sequência da eleição do atual presidente, houve alguma mudança na política alimentar no Brasil? Como é que foi isso? Como é que tem acontecido isso? Perfeito. A nossa trajetória, minha, ela se dá nesse campo desde que eu morava em São Paulo, vim para o interior, morar aqui na minha cidade natal, Batatais, e comecei a acompanhar de perto a produção, os agricultores, e a partir daí eu comecei a estudar, pesquisar, ver a importância de que isso fazia. Então eu estou com dentro desse campo aqui há mais de 10 anos. E você citou 2016. Vamos dizer que até 2014 vínhamos caminhando, não em longos passos, mas passos firmes na direção correta das ações, das políticas, né? Inclusive os municípios estavam começando a se organizar, criar seus conselhos, criar seus planos de segurança alimentar e nutricional. Nesse momento, 2014, nós todos sabemos, nós ganhamos de novo o governo, mas a partir daí foi tudo muito difícil, né? E quando veio o golpe, parou-se, estacionou. Mas mesmo assim, foi caminhando aquilo que já estava estabelecido, alguns programas continuaram, mas o golpe final, né, vamos dizer assim, aquela facada final nas nossas políticas se deu com o desgoverno Bolsonaro.
E o primeiro ato dele, dia 1º de janeiro de 2019, foi acabar com o Conselho, o CONSEA, né? Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Por quê? Sabemos. Porque não tem menor interesse em discutir essas questões, nem elevar as ações políticas, as políticas públicas já estabelecidas. Então, infelizmente, estamos praticamente sem nada. Existe ainda um fiozinho de esperança nos equipamentos municipais, porque com o encerramento do Nacional, como vocês sabem, as nossas instâncias trabalham, a municipal com as suas leis, a estadual com as suas leis e a federal dentro do guarda-chuva todo. Então, os municípios que já tinham suas ações dentro de segurança alimentar, eu vou simplificar, gente, toda vez que eu falar SAN, é segurança alimentar e nutricional. Porque a gente fala assim para simplificar. Só um minutinho. Bom, a Rosana já está voltando, né? O telefone dela tocou. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Quando nós estamos transmitindo ao vivo, às vezes são as notificações do celular, às vezes são telefonemas e acabam atrapalhando a transmissão. Mas é muito interessante porque quando a gente discute políticas públicas para a área da alimentação, né? Especificamente política alimentar, nutricional, a maior parte das pessoas não tem dimensão do quanto que esse assunto é abrangente. Então, justamente por isso, o Coletivo da Cultura, durante toda essa semana, tem feito ações, né, como esta que está acontecendo agora, para poder discutir amplamente este tema da segurança alimentar. Inclusive, quem conhece o nosso site, já existe um artigo sobre esse assunto postado no blog. Daqui a pouquinho, a produção vai colocar o link aqui entre os comentários para que vocês possam ter acesso a esse texto que nós trabalharemos durante a semana para poder aprofundar um pouco melhor com relação a este tema. Rosana, você está de volta? Está tudo ok? Não? Então, eu vou dar continuidade aqui. Muito bem. Franca, por exemplo, qual que é a importância, veja bem, qual a importância de existir uma política de segurança alimentar e nutricional? Por que é importante isso? Veja bem, nós estamos no meio de uma pandemia. Por óbvio, ninguém previu que aconteceria essa pandemia. Mas instabilidades mais ou menos intensas, como essa que nós estamos vivendo hoje, elas são recorrentes na história da humanidade. Então, vez ou outra, acontecem crises econômicas, acontecem carestias, acontecem outras coisas que colocam em jogo a segurança e o bem-estar das pessoas, né, das cidades. Por isso, todo município precisa ter uma política, né, de segurança alimentar e nutricional. Porque caso aconteça alguma coisa, já está pronto, já está preparado ali, já foi previsto que algum imprevisto acontecer. Então, no nosso caso, neste momento, é a pandemia. Mas como a pandemia chega e não existe nenhuma política, nenhuma previsão, nenhuma organização, eu estou falando com relação ao município de Franca, Rosana,
Sim, eu estava te ouvindo, mas você acho que Assim, não estava me perfeito. ouvindo. Não, então, como acontece de na nossa cidade não ter uma política municipal organizada nesse sentido, o que vai acontecer? É como se a cidade fosse pega de surpresa. E aí o município é obrigado a fazer os reparos nas rodas do carro com o carro andando. E o resultado disso é trágico. O resultado disso é a fome. O resultado disso é a prefeitura tendo que buscar desesperadamente apoio da sociedade civil para poder fazer o mínimo através da entrega de cesta básica. E a gente sabe que sequer é capaz, que apenas a cesta básica não é o suficiente para poder atender a população como ela deve ser atendida, e mesmo ela não sendo suficiente, o município não conseguiu atender 20% da demanda. Então, antes de você cair, eu estava falando um pouco disso, e eu gostaria que você continuasse falando nesse sentido, a partir da experiência que você possui. Então, vamos lá. Desculpe, o telefone tocou, eu agora baixei a campainha, se ele tocar não vai mais Tudo bem. soar aí. Então, vamos lá. Para que nós, né, da sociedade civil principalmente, a gente possa acompanhar de perto as ações das políticas públicas, a gente tem os conselhos, né? Nem todos, a maioria de nós, infelizmente, nem sabe para que servem os conselhos, né? Os conselhos, ele foi criado, todos os tipos de conselhos foram criados a partir da nossa Constituição, que inclusive é artigo 4, onde diz que todo brasileiro tem direito humano à alimentação. Que hoje a gente pediu para incluir, inclusive, nesse artigo, alimentação saudável, né? E nutricional, né? Então, se pegar lá a Constituição, vai olhar o artigo 4, está lá escrito esse item que faz parte do nosso direito, independente da cor, sexo, padrão social, mas é um direito que nós temos, nós brasileiros, escrito na Constituição. Então, desde a Constituição, que os conselhos, que são os nossos controles sociais, existem para que a gente possa acompanhar as políticas públicas dos nossos gestores, né? E eu sempre estive presente em algum tipo de conselho, ou seja, da criança e adolescente, ou seja, da saúde. Na época, quando meu filho era a criança, era na área da educação, criança e adolescente, né? Hoje, felizmente, já cresceu, já é adulto, agora tem que ter conselho de avó, né? Porque agora eu estou na fase de avó. E eu fazia parte, junto com outras pessoas aí de Franca, da Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é uma instância, né, do Conselho Estadual. O Conselho Estadual de São Paulo funcionou corretamente até o ano passado, meio capengando, sempre teve dificuldade, nós tivemos muita dificuldade de ação por conta do governo do Estado não ser muito parceiro com as políticas públicas de Stan, né? Mas mesmo assim, como a gente conhece esse partido que comanda o São Paulo até hoje, né? Há mais de 30 anos, eles mostram que fazem, que são extremamente coerentes com as ações em geral, né? Que eles cumprem a Constituição, mas na verdade eles vão só empurrando com a barriga as ações e acaba sempre. Mas a gente vinha caminhando, tinha pontos positivos nas políticas de Estado no Estado. E vinha sendo acompanhado de forma positiva aqui pelo coletivo de Franca, a gente fez várias ações, inclusive na própria cidade de Franca, com o atual gestor, para que ele constituísse as políticas, levamos a ele todas as instruções, que é o papel do conselho, né, e dessa comissão, em fazer
mostrar para o gestor a importância da política. E quando ela tem, acompanhar se ele está fazendo correto. Quando ela não tem, tentar levar ele a executá-la. Então, é isso que nós fizemos durante 6 anos em Franca, né? No antigo governo, no atual governo, no atual prefeito, né? Sem resultados positivos. E como você mesmo citou, uma cidade do porte de Franca, né? Não tem nenhuma política pública relacionada à segurança alimentar. Não tem o conselho, não tem a Câmara Intersetorial, não acompanha de perto as ações que possam gerar qualquer tipo de política, por exemplo, como, vamos falar Ribeirão, muita referência nossa local. Ribeirão Preto tem o Conselho Municipal, que fez um plano municipal de ação e que, bem ou mal, eles tentam colocar em prática, né? Já a Cidade de Franca não tem nada disso, né? Não conseguiu chegar a isso. Isso dificulta em que sentido? Um exemplo. Nós estamos falando, podia usar um exemplo melhor, um exemplo da cidade de Araraquara, mas para quem está um pouco mais longe, usar exemplo Ribeirão, que está mais perto da gente. Ribeirão Preto tem uma política pública que é de SAN, né, que é de segurança alimentar, o banco de alimentos. Para que serve um banco de alimentos? O banco de alimentos serve para diversas ações do município. Primeiro, receber o produto da agricultura familiar. Então, é um espaço, como todos os municípios têm, de armazenamento. Não é um CEAGESP. CEAGESP é o CEAGESP, está lá, é para comercializar os produtos da agricultura. O banco de alimentos não, é um equipamento público, onde é levadas doações, é recebido produtos, é comprado, inclusive, até se o gestor quiser, da agricultura familiar, e a partir do banco de alimento ele vai ter uma estrutura para disponibilizar para a sua rede de assistência, para a sua rede hospitalar, ou até mesmo para a sua rede educacional, né? São todas essas ações. Então, essa é uma política pública que qualquer município pode ter. Muito simples, é ter um espaço físico, pessoas adequadas, profissionais que trabalham na área, que possam agir e pronto. Não existe grandes, o que precisa de tão complicado, verba, dinheiro, que é sempre o que eles alegam. O que a gente avalia, Amorim, e é uma discussão que a gente sempre teve, e é uma discussão que a gente faz até hoje, todas as ações públicas, elas têm consequências. Por exemplo, para que a educação funcione, precisa de verba. E essa verba tem um nome, sobrenome, e para isso ela vem para cada município, e o município tem que responder por ela. Se ele não responde corretamente, ele é punido, né? Aí, o que ele faz? Ele procura fazer minimamente o correto. Quando ele não faz correto, acontece o que a gente viu. Inclusive, recentemente, o Rio de Janeiro está perdendo, né, mais um governador por conta de má administração da verba pública. Como no sistema de segurança alimentar não existe um recurso preparado para ele, especificamente, normativamente, vamos dizer assim, como fundo de reserva ali no orçamento público, ele tem ações. As ações vêm direto da Secretaria X, da Y, da Z, em diversas ações, mas não existe o orçamento específico para ele. E esse é o grande problema. E quando se criar uma estrutura no município, então o gestor já tem que dizer, olha, eu vou ter dentro do orçamento público municipal X valor para investir nesse segmento. Coisa que na lei a lei não obriga, né? Entendi. A lei obriga. Ainda, né? Ela pode vir a ser refeita e colocada como um objetivo, dentro do orçamento federal, tem que ser disponibilizado X valores para a questão de segurança alimentar e nutricional. Mesma coisa no Estado, mesma coisa no município. Entendi. Então, a lei obriga saúde, a lei obriga educação, por exemplo, mas não obriga para segurança alimentar. Mas aí nada impede da Câmara dos Vereadores
para fazer uma proposta de lei de uma quantidade que tem que ser necessariamente investida em política de segurança alimentar no município. É possível, né? Sim. Então, olha lá, eu coloquei uma pergunta aqui. Como é que o município de Franca poderia começar a organizar um plano de segurança alimentar e nutricional? Quais seriam os primeiros passos para que a gente aqui consiga fazer alguma coisa nesse sentido? E complementando, mesmo agora, durante a pandemia, é possível a gente fazer alguma coisa nesse sentido, que vá além da entrega de cesta básica e consiga trazer alguma coisa de efetivo para a população de Franca? Ok. Vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo seria ter a lei para a criação da estrutura do conselho, né? Essa lei, ela já foi feita pelas informações e pelo acompanhamento que a gente vinha fazendo junto à comissão regional. Quando paramos, a gente continua se encontrando enquanto um fórum, né? Hoje nós temos um fórum regional onde participam diversas pessoas, aí de Franca, de outros municípios também. E essa lei já existe, ela só precisa ser decretada, né? Lei feita, lei decretada. A partir do momento que a lei for decretada, que o prefeito fizer o termo e assinar o decreto onde ele vai nomear a constituição do conselho. Ponto. Esse é o primeiro passo. Um segundo passo a partir daí é esse conselho ser eleito, porque ele é um conselho com não é como a maioria deles, meio a meio, 50% do poder público e 50% da sociedade. Esse conselho regional, o conselho municipal de segurança alimentar é composto por 3/4 da sociedade civil e um terço só do poder público, né? Por quê? Porque quando se pensou na estrutura do sistema de segurança alimentar, pensou-se que a maior importância mesmo é da sociedade civil, né? O poder público vem depois, em outro momento. Qual momento? O momento onde o prefeito, no caso, né, vai criar uma câmara, que a gente chama de CAISA. É uma estrutura que ele vai criar dentro da gestão dele, onde ele vai estabelecer nessa Câmara intersetorial diversos setores: agricultura, saúde, assistência, educação, agricultura, meio ambiente. E esse grupo de pessoas que podem, eleitas, nomeadas por ele, vai trabalhar em parceria com o Conselho, aonde vão se criar estruturas e políticas públicas. Porque a maior instância de um controle social, de uma política pública, são as conferências, que começam lá nos municípios e culminam na esfera federal. A partir do momento que foi criada a estrutura do conselho, da comissão, pode-se pensar em fazer a conferência, onde você vai convidar todos a construir juntos propostas onde se crie as políticas necessárias para o município. Exemplo, vamos falar de Franca. Franca, a gente sabe que tem uma estrutura vamos dizer assim, de agricultura não tão ligada ao pequeno agricultor, aquele produtorzinho pequeno que planta lá no seu fundo de chácara, é uma estrutura que se dedica mais, é uma cidade industrial, né? E que abandonou essas culturas de práticas agrícolas mini, né? Pensa-se só nos macros produtores, ou de cana, hoje de cana ou de café, né? Mas não tem desenhado, pelo que eu sei, nenhuma estrutura de apoio aos pequenos produtorzinhos, né? Mas tem pessoas que produzem e que comercializam de alguma forma, ou com o supermercado, ou com os varejões, ou vendem na própria cidade, na rua. Então, o que poderia pensar? Vamos criar centros como tem feiras, né? Feiras.
Eu sei que tem algumas, não sei se agora está parada, né, por conta da pandemia, mas Não, tem as Franca não feiras. parou nada. Tá, as feiras. As feiras é onde esses pequenos produtores, sejam orgânicos, que eu sei que tem, ou não orgânicos, usam para vender. Por que não haver um centro onde o município dê estrutura para que o produtorzinho possa ir lá entregar o seu produto e vender? Isso é uma política, né? Falei do banco de alimentos. Existem diversas ações que podem ser feitas, dando 2 exemplos simples, né? Mas pode ser feita imediatamente, não precisa de grandes estruturas, não precisa que o prefeito passe pela Câmara para criar nenhum tipo de apoio ou aprovação, né? Ele não está fazendo nada que seja impossível dentro da gestão dele, é só ele ter estrutura pronta e pôr as pessoas para trabalhar. Não existe grandes ações. Esses seriam os pequenos passos, os primeiros passos. Lógico que dentro da estrutura ou de uma proposta de governo, cada governo, agora nós teremos na eleição, cada governo vai pensar as suas ações, né? Cada um tem os seus modelos, e assim, uma coisa que é muito feia, né, nesse nosso Brasil. Um gestor faz, põe o nome, exemplo, né? Acabamos de ver agora o desgoverno fazer isso, Minha Casa Verde e Amarela, né? É a mesma coisa, é a mesma política, só mudou o nome, né? O povo tem que começar a entender isso. As políticas são as mesmas, porque só existe uma questão que é muito clara. Qual é o compromisso desse gestor em executar essa política da melhor forma? Pronto. Ela pode ser a Minha Casa Minha Vida ou pode ser a Casa Verde e Amarela. Ela pode ser a horta comunitária ou ela pode ser a horta popular, sabe? Então, é a mesma coisa. Só o que a gente tem que ver é o que o gestor quer fazer, porque aparecer, mostrar que ele está fazendo, isso eles sabem fazer muito bem na mídia, falar com lindas palavras, mas a política é a mesma, ele tem que dizer para o povo, olha, eu estou executando a política que é necessário executar. Todo mundo precisa de casa. Então, ela vai chamar a Casa Verde e Amarela como ela já chamou Minha Casa Minha Vida, né? Não é assim que deveria ser, Amorim? Né? É. As pessoas entenderem que a política é a mesma, não mudou nada, porque hoje a gente vê, né? Todo mundo feliz ganhando aí esse auxílio emergencial, na verdade, né? Mas o que é o auxílio emergencial? O que foi o auxílio emergencial? O que ele vai ser, né? Vamos colocar bem nessas situações temporais. Na verdade, o fundo emergencial sempre foi aquilo que a gente defende como ações positivas, né? Ou afirmativas, como a gente costuma usar, necessárias para cumprir algumas coisas que ainda nesse país é injusto, é roubado, é tirado, é disponibilizado das pessoas que precisam, né? Então, essas ações afirmativas, elas são necessárias e acabou. Não é a Bolsa Família, não é o auxílio escola, como chamava lá no tempo do Fernando Henrique, auxílio gás, depois no governo Lula, Bolsa Família, no governo agora diz que vai chamar renda cidadã. Gente, são ações afirmativas. Só que as pessoas têm que entender o objetivo dessas ações afirmativas. Elas cumprem um papel, não é verdade? Né? E o compromisso do gestor em fazer as ações afirmativas está em que momento da vida política dele, né? O que ele quer? Ele quer apenas fazer isso no momento que ele vai tentar se candidatar de novo e se reeleger? Ou ele já entra fazendo as ações porque ele acha importante ter as ações afirmativas para cumprir o papel que ela representa e a partir daí mudar a vida daquela pessoa, né? Uhum. Eu, Eu a penso. gente, eu sou um pouco muito crítica nessas questões, porque assim é muito chato, né? A gente defende as ações afirmativas sempre. Nunca vou deixar de defender ações afirmativas, mas ela tem um papel a ser cumprido, né? Claro, sim, eu concordo com você. Digo mais, falando aqui da nossa esfera local, quando a gente, eu já vou comentar com relação à política nacional,
mas com relação à nossa esfera local, você descreveu uma série de ações simples que podem ser implementadas desde já para diminuir a dor daqueles que padecem de fome, daqueles que padecem por uma falta de políticas públicas para esse setor. Lembrando que além da fome objetiva, além daquela fome de não ter literalmente o que comer naquele momento, existe a questão da fome oculta, que são as pessoas que se alimentam de maneira inadequada, sem a quantidade correta de proteínas, de vitaminas, enfim, a pessoa não tem acesso a legumes, a frutas, alimentos frescos, tem uma alimentação à base apenas de carboidrato e de açúcar, e isso acaba causando uma série de problemas a médio prazo, né? Como a obesidade, que já foi citada, mas não só. Isso interfere no desenvolvimento das pessoas. Então, muitas vezes, eu que sou professor, ao lecionar na periferia, eu percebo muito bem isso. Nós temos ali na frente vários seres humanos que não conseguem se desenvolver potencialmente, não conseguem atingir tudo que eles poderiam ser, porque sequer têm acesso a uma alimentação adequada. Tudo isso é muito triste. Então, quando eu penso em tudo aquilo que o poder público poderia fazer e não faz, eu sempre fico numa dúvida se as pessoas estão sendo maldosas, então, se elas estão sendo más, no sentido de que elas escolhem outros tipos de política em detrimento desta política, ou se elas realmente não sabem o que estão fazendo, né? Então, é como se fosse assim, poxa, o atual prefeito, ele é inapto ou maldoso? É a pergunta que eu sempre me faço. E na maioria das vezes, a verdade ela está no meio termo. Na verdade, ela encontra bem ali. Nem é 100% inapto, porque a pessoa tem uma boa noção de uma série de coisas ali, e nem é 100% maldade, porque no final das contas, até gostaria de que as pessoas tivessem algo diferente, né? Só que quando a gente fala desse tipo de política, a gente enfrenta a resistência de uma série de setores organizados. Então, o que impede, por exemplo, a prefeitura em fomentar, de fato, uma política de hortas comunitárias? Poxa, o que impede é que, às vezes, naquela região, ele vai enfrentar o interesse de grupos econômicos que não querem que a população tenha acesso a determinadas políticas, porque essas políticas, elas são revolucionárias. Elas são revolucionárias. Nós desaprendemos, todos nós, as nossas famílias, então, ou seja, quem está em Franca hoje é uma cidade com quase 400 mil habitantes. Mas, na década de 70, nós tínhamos por volta de 80 mil habitantes, e o resto da galera que veio para cá veio por conta do boom do calçado. Então, quem está aqui na cidade está aqui porque a família, ou seus pais, ou seus avós, vieram para cá. E, na maioria das vezes, veio de Minas, veio da Bahia, veio de Goiás, tal, mas veio, muitos deles vieram da zona rural, então, que é o caso da minha família, né? A família da minha avó, nós somos a família da minha mãe materna é ótimo, da minha avó materna, veio de Minas Gerais, e a família do meu pai, né, o meu avô paterno, veio da Bahia. Mas todo mundo era sertão, veio da roça. Então, eram famílias que tinham por hábito ter em casa chuchu, tomate, couve, alface, mamão, pimenta, abobrinha, cheiro verde, sem número aí de árvores frutíferas, né, principalmente limão, enfim. Então, isso sem falar que muitas tinham lá, criavam umas galinhas, algumas tinham criação de porco em casa. Então, geralmente, as pessoas compravam arroz e feijão.
e o resto era daquela pequena... quer dizer que sua família é de fazendeiros? Não! São lotes, como você descreveu, eram pequenas chácaras. Só que isso fazia parte da cultura das pessoas. E a nossa sociedade, ela foi muito eficaz em fazer com que nós desaprendêssemos a importância desses alimentos, desaprendêssemos como cultivar coisas simples. E hoje é muito estranho, porque você pega a juventude, quando ela, de repente, se dá conta de que um pé de mamão, por exemplo, é uma coisa extremamente simples, ele não precisa de muitos cuidados, e ele nasce no fundo da sua casa, e ele cresce, e ele dá os seus frutos. A manga, mesma coisa, né? E, sei lá, as crianças, os jovens, eles ficam surpresos, porque muitas vezes eles não se dão conta de que a solução, ela está ali na palma da nossa mão. O que precisa para que essa solução seja implementada? Um mínimo de organização e vontade política. Se houver vontade política daquela comunidade, já é possível fazer muita coisa. Mas se também houver a vontade política do poder público, aí cria-se algo fantástico, algo capaz de efetivamente mudar a vida das pessoas para melhor. E eu fico muito triste quando eu vejo que nossos gestores não estão nem um pouco preocupados com isso. A impressão que eu tenho que no nosso município, eu tenho certeza que também não vai ser diferente em outros, é muito melhor a sensação de doar uma cesta básica, né? Então aquela sensação de caridade, eu estou doando, né? É aquilo que me permite encostar a cabeça no travesseiro e dormir, porque afinal de contas eu doei as cestas básicas. Só que isso não é efetivo, por diversos motivos. É muito bom, a pessoa que doou, a gente sabe que ela está evada de boas intenções. Mas nós precisamos avançar. Nós precisamos resgatar essa cultura. Nós precisamos sensibilizar o poder público da importância dele fazer políticas efetivas, né? Eu sei que eu estou me alongando, mas eu só quero trazer um exemplo que eu gosto muito. Lá na Inglaterra, tem uma ONG que ela se organizou, porque, poxa, primeiramente, a Inglaterra está numa ilha, está lá numa zona temperada, não possui, ou seja, não possui a quantidade de terra fértil que nós temos aqui, está quase toda ocupada. Então, teve uma ONG lá de Londres que ela criou um projeto de aproveitar cada pedacinho de terra disponível, de canteiro, de qualquer coisa, para poder plantar. Inclusive, o nome em português é muito interessante, é Coma a Paisagem. Então, todo final de semana, eles se juntam lá, são uns 30 e poucos voluntários, eles cuidam dos jardins e dos canteiros de prédios públicos, de terrenos baldios, plantam e no final do dia, no final do sábado, eles colhem e fazem um almoço compartilhado com aquelas frutas e com aqueles legumes que foram plantados na rua mesmo. Aí eu fico imaginando essas pessoas chegando em Franca, chegando em Batatais e olhando a quantidade de terra que tem disponível para tudo quanto é canto, que poderia estar produzindo alimento e não produz, por conta da lógica da especulação imobiliária, que tem interesse de que nada aconteça ali, e não produz porque muitas vezes vai enfrentar esses interesses que já foram mencionados, né? Então, esse já era um tema urgente, mas agora, diante da pandemia, ele se torna ainda mais imprescindível, né? E é por isso que todos nós aqui somos muito gratos de você estar aqui nos orientando
e apontando soluções para que possamos ir além. Ok. Nossa, viajei agora na sua fala, viu? Viajei no bom sentido, né? Sim. A gente, o ideal, né? Ideal para nós todos seria essa visão que você tem e que foi bem colocada aí com relação a isso. Nós defendemos dentro das políticas de SAM o artigo 4º, direito humano à alimentação saudável e adequada. Né? A gente gosta de usar adequada por quê? Porque aquilo que você disse, quando eu vou no supermercado comprar laranja, banana, outras frutas e outros legumes, mercado, varejão, né, alguma coisa, eu não sei a procedência. Eu não sei se esse produto teve ou não uso de agrotóxico, né? Que é uma coisa lamentável nesse país. A venda e a produção de agrotóxico aumentou nesses últimos anos, nesses últimos 2, 3 anos, vamos dizer assim, mais de milhões%. Por quê? Porque são os grandes patrocinadores mundiais dos políticos, dos grandes detentores do poder, né? Então, vamos enfiar agrotóxico nesse povo aí, né? Por quê? Porque eles têm... a gente teve uma vez, numa conferência, uma grande defensora da causa, eu não vou saber se eu falar o nome dela, mas é uma indiana, né? E ela fez um paralelo entre a indústria do agrotóxico e a indústria farmacêutica impressionante. Porque a indústria farmacêutica, o agrotóxico gera o déficit, né, o problema de saúde, e a indústria farmacêutica está do outro lado, para receber os seus royalties, né, vamos chamar assim. E no meio está o povo, né, vivendo essa realidade. Então, é mais que necessário, é mais que urgente, emergente, emergencial, é tudo que você disse. Está na hora desses gestores públicos se comprometerem com as políticas de Estado, com a segurança alimentar sendo a base das suas ações dentro do seu município. E não tem muita dificuldade de ação, não. São simples ações como essa. Com a casa, eu tenho pé de chuchu aqui em casa, não tem terra, não tem terra. Infelizmente, é só jardim, né? São pequenas áreas de jardim. A gente tem pé de chuchu, a gente tem plantas punk, né? Já tivemos tomateiro. Por que não? Por que a gente não incentivar e educar a criança desde lá da escola? Como existe aí em Franca um exemplo de uma escola pública que faz horta para a comunidade, onde a professora Beth Bedu, né, faz essa ação há mais de 20 anos nessa escola. E exemplo dessa escola pode ser para outras escolas do município. Lá está a hortinha comunitária dela lá, que é cuidada pelas crianças, pelas famílias das crianças e utilizada a produção para essas crianças. Tem várias ações que podem ser feitas. Tem esse exemplo que você usou, que na cidade de Linz, o pessoal fez a mesma coisa que esse pessoal da Inglaterra. Só que lá eles fizeram, sabe aonde? Nas UBS, né? Todas as UBS da cidade tem uma área lá, perdidinha lá, né? De terra. Eles foram lá e começaram a produzir, sabe o quê? Produtos farmacológicos, né? Chás e outros produtos para ajudar, inclusive na própria, uma coisa assim, né? Em vez de você tomar o remédio para dor de barriga, vai lá e toma o chá disso, daquilo, né? E foi até premiado, porque o Estado fazia uma premiação até o ano passado de os melhores programas públicos. Tem até um banco, se depois você quiser, eu posso até disponibilizar esse banco para você. Banco de produtos, de ações públicas feitas então a cidade de Linz deve estar fazendo, espero, né, que esteja fazendo ainda. Então, existem várias ações que podem ser feitas, e aí o Estado
premiava todo ano, chamava Prêmio Josué de Castro, e aonde Legal. eram inscritos várias ações, né? Tanto as públicas quanto até as privadas, né? De iniciativas sociais. E são muito simples, né? Coisas muito simples que podem ser feitas e resgatar a importância de tudo isso que você disse, né? Todas essas facilidades que podem trazer com a alimentação saudável, a educação, a saúde, a preservação ambiental, né? O amor àquilo que é seu, porque a partir do momento que você... Eu vejo pela minha neta, né? A gente leva ela no jardim, explica que a plantinha não pode esperar ela crescer, e ela já fala, tem 1 ano e meio, fala assim, ela chora, né? A plantinha chora se você não cuidar dela direitinho. Então, a educação começa lá embaixo, né, Amorim? Desde da criancinha que aprende a importância de cuidar de um... E aí você vai para uma periferia, mas não tem, ele não tem quintal, né? Ele mora lá no fundo de um barraco, mora numa habitação coletiva onde não tem espaço para isso, mas tem lá na rua, né? Você pode levar aquelas pessoas para aprenderem a cuidar, né? Porque muitos meninos que nascem hoje não sabem nem a diferenciar, né? Uma laranja de uma mexerica né? E outras coisas mais. Por quê? Porque não teve oportunidade, né? É isso. Eu acho que Excelente. seria isso. Tem muito Não, mais a é falar, mas a isso. princípio seria isso que a gente Não, pode te é isso mesmo. ajudar e contribuir com essa área tão linda, tão significativa hoje na vida de nós todos, né? Mas com certeza. Nosso desafio, nesse momento, é chamar a atenção das pessoas para a urgência desse assunto e convidá-las também a pensar fora da caixinha. Porque olha que interessante, se você pergunta para uma criança, você falou da sua filha, da sua neta de 1 ano e meio, mas vamos adiante, até idades mais avançadas, 7, 8 anos, pergunta para a criança de onde vem a comida, ela responde sem titubear, do mercado. E muitas vezes a gente acha engraçado esse tipo de resposta, mas na prática nós não nos damos conta de que quando a gente tem que responder efetivamente a desafios como esse desafio que está imposto, a gente acaba dando a mesma resposta da criança, como se a comida viesse do mercado e ela não vem. Então, ou seja, eu acho muito interessante isso, porque isso mostra o quanto a nossa gestão, o quanto que quanto que o poder público é infantil nas soluções que ele tem buscado, né? Então, nós precisamos ir além. Para ir além, nós precisamos conversar com o maior número possível de pessoas, despertar esse sentimento, despertar essa paixão que você sente, que nós aqui também sentimos, e mostrar que nós podemos ir além daquilo que tem sido feito, não só porque é possível, mas porque a vida de muitas pessoas depende disso. Bom, Rosana, eu só tenho a agradecer. Muitas pessoas queridas passaram por aqui hoje, mandaram mensagem de bom dia para nós, agradeceram aqui a sua presença. Eu vou citar, eu não vou poder, eu não estou operando aqui o controle, então eu não estou vendo todo mundo que passou. Mas eu lembro que passou aqui o professor Anderson Bueno, passou por aqui, professor Marcial, a Perpétua, passou por aqui também, minha querida mamãe. O professor Vitor Esteves passou aqui, o Odair Carrijo também. Então, muitas pessoas, outras também passaram, te deixaram um abraço e desejaram uma boa semana para nós. Então, mais uma vez, eu agradeço. Queria que você fizesse as suas considerações finais para que a gente possa encaminhar para a conclusão. Ok. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de falar desse tema que é tão importante, né? Faz parte da nossa vida, né? Do dia a dia, e que cada um de nós
pararmos um minuto do nosso dia para pensar a importância e o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? O que eu, dentro do meu mundinho, da minha vidinha, eu posso fazer. Quando você fala assim, é mais fácil que o gestor dê uma cesta básica do que criar ações aonde possa chegar. Hoje a gente nem aborda dessa forma, a gente aborda de uma forma mais triste e odiosa, né? E assim, as ações de políticas de ações afirmativas criadas nos governos Lula e Dilma levou a grande, não vamos chamar a grande maioria, mas um grande número de pessoas a odiarem, essa é a palavra, né? E eles ficam do outro lado falando a mesma coisa. E a gente criou um grupo de vagabundos, não é isso? Porque a gente só soube dar, só soube dar, só soube dar. Na verdade, não foi bem assim que aconteceu, mas é assim que está posto hoje em dia. É muito mais fácil as pessoas dizerem que o cara lá, o vagabundo, está acostumado a ganhar cesta básica, está acostumado a ganhar Bolsa Família e outras coisas mais, ele não vai saber fazer outras ações. Ele sabe sim. O que mais precisa, ele tem muito mais consciência do que a gente imagina, né? Ele sabe muito bem que ele está recebendo aquelas cesta básica, ou aquele Bolsa Família, porque ele está num momento da vida dele e que ele é capaz até, gente, de muito mais. Então, o que precisa só é oportunidade, é a ação. Chegar para ele, chegar lá na periferia dele e dizer assim, a partir de hoje, você vai cuidar daquele terreno lá junto com a sua comunidade e produzir. Nós vamos te dar semente, vamos te dar água, vamos te dar estrutura para você produzir aí e fazer essa horta, né? O Edinho está fazendo isso em Araraquara, em diversos pontos da cidade, muito bem feito. As pessoas pegam o alimento para si e vendem para outros que querem comprar o alimento. E pronto, acabou, não tem essa história, não tem. Então, nós temos primeiro quebrar hoje essa cisão que está colocada na nossa sociedade, que nós somos os ruinzinhos e eles lá são os bonzinhos, né? E que nós somos o motivo de toda essa discórdia, né? Não é que é muito mais fácil eu ter dentro do meu município para patrocinar minha campanha os irmãos patrocínio. Desculpe falar. Eu posso falar, né? Sou de longe. Os irmãos patrocinam a minha campanha e eu me elejo, né? E outros mais. Aqui eu tenho duas redes de supermercado aqui na minha cidade que patrocinam as campanhas, muito bem patrocinadas, né? E eu ganho eleição. E aí, beleza. Eles patrocinam de todas as formas, né? Financeiros, cestas básicas e outras coisas mais. E, infelizmente, eles ganham a eleição. E aí, na hora de receber o troco disso, a gente sabe qual é, né? O troco. Então, são coisas complicadas e que a gente não tem que ter medo de falar, não. A gente tem que falar mesmo, né? A gente, infelizmente, não tem como provar, mas falar a gente sabe falar, né? Então, vamos falar. Vamos falar que ou as pessoas apreendem a importância de escolher corretamente seus gestores e cobrar deles depois, muito bem cobrado, ou a gente vai ficar nesse ciclo vicioso. Eu tenho esperança que não, viu? Que a gente vai conseguir mudar ainda esse país para ser um país mais justo, mais digno e mais humano. Para minha neta, para seus filhos, seus futuros netos, né? Porque eu já estou quase indo lá, né? Mas a turma que vem aí precisa de um país melhor, um país mais justo para nós todos, né? Para eles crescerem dentro de uma sociedade limpa, sem agrotóxicos, com o nosso sistema ecológico preservado e que eles possam ser felizes. Obrigado muito pela oportunidade, estou à disposição do que vocês precisarem, tá bom? Eu também estou à disposição, se necessário, se de alguma forma eu puder ajudar, pode chamar.
Vai, vai ser uma alegria muito grande, tá? Com certeza, E, com certeza. mais uma vez, obrigado. Boa semana para você. Boa semana para todo mundo que acompanhou até agora. Valeu. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Obrigada.